Olá, mais um Repensar que se inicia. Hoje temos um convidado que já esteve aqui conosco numa outra situação, trazendo um outro livro, sempre um livro bom para termos uma boa leitura. E hoje ele traz um livro bastante interessante para você que é um leitor assíduo, que gosta de literatura, eu acredito vai se encantar. O título do livro é Um Menino Livre de Miritiba e você já vai saber de quem se trata esse livro, que menino é esse. E quem está aqui conosco é Cláudio Bueno da Silva. Seja muito bem-vindo, Cláudio. É sempre uma alegria ter os amigos. A gente vai fazendo amigos, né? Cada vez que os convidados vêm, quando eles voltam, a gente já considera amigo. Aqui Claro. Já é amigo, né? Eu também penso assim. Muito bom, né? Bom, esse livro, O Menino Livre de Miritiba, nós estamos falando de quem, hein, Cláudio? Olha, nós estamos falando, Marisilda, de um dos mais talentosos escritores brasileiros, que é Humberto de Campos. Muito bom, é isso mesmo. É interessante a gente não ter ideia, ou então às vezes não se preocupa em descobrir, né, um pouco da vida dessas personalidades da história, da nossa história, né? E é interessante, porque você foi estudar um pouquinho da vida dele, é isso? Sim, sim. Olha, o que aconteceu foi basicamente o seguinte. Como a gente conhece, a maioria dos espíritas conhece a obra do Humberto com o Francisco Cândido Xavier, e é uma obra rica, não é, em questões doutrinárias, evangélicas e até literárias, embora ele dizia que não era o objetivo dele fazer literatura. Eu, lendo essa obra toda, eu deduzi que a obra dele como encarnado, eu acho que traria algumas contribuições interessantes, porque ele é um homem talentoso, foi, né, e é talentoso, enfim, muito ético, e eu fui buscar essa literatura dele encarnado e me encantei, sabe? Me encantei com ela, descobri coisas maravilhosas, pensamentos, ideias, reflexões muito próximas do espiritismo, sabe? E durante toda a trajetória de leitura, aí eu comecei a comprar esses livros no sebo. É porque acho que já nem tem muito fácil, né, Alguns volumes são, sim, alguns títulos ainda dá para comprar, sim. Não, uma livraria comum. Livraria comum eu acho um pouco acho que não, né? difícil, eu acho difícil, mais nos sebos. Né? E eu fui buscando esses livros e fui me inteirando daquilo, fazendo anotações. Mais tarde eu fui compor o roteiro e depois depurei, não é, esse roteiro e saiu o livrinho. E eu fiquei contente com o resultado, sabe? Não é um livrinho, é um livro mesmo, né? É um livro, né? Você está muito modesta, né? Não, eu costumo chamar meus livros de livrinho, mas... É carinhoso, né? Mas não é pejorativo, esse aí, ele está tendo uma receptividade muito grande, sabe? As pessoas estão gostando bastante e eu acho que vão se surpreender com o conteúdo. Então, eu acho que o momento é propício, porque a gente está falando tanto de coisas ruins, né? De falta de caráter, de corrupção, de assalto ao país, enfim, falta de ética. Falta total, de ética, né? Então, e você encontrar uma pessoa que é ética, apesar de ter sido um garoto rebelde, né? Mas a rebeldia dele era justamente porque ele já tinha um dinamismo, ele já tinha ideias, né? Ele já tinha uma inteligência diferenciada. Exato, e inclusive o nome do livro, ele surgiu exatamente disso. Apesar dele ser rebelde, voluntarioso, indisciplinado, instintivo, mas ele tinha um amor pela liberdade, uma vocação para a independência, para a natureza. Mas também de aprender, né? Porque ele aprendia com uma facilidade, né? Ele era muito inteligente, muito sagaz, né? Ele era muito esperto, ativo, e isso ele desenvolveu a vida toda dele, né? Essas características, né? Da personalidade. E, enfim... Eu acho que assim, eu acho que com tudo isso, apesar de a gente perceber que é uma pessoa reta, né? Uma pessoa ética, de caráter,
a gente pode ver, a gente pode ter o consolo de que alguns filhos rebeldes, isso não quer dizer que eles não serão pessoas de bem, né? Exatamente. A rebeldia, às vezes, tem um motivo muito justo, tem um motivo escondido que a gente não consegue perceber, que era essa sensação de liberdade, essa necessidade de liberdade, e que a liberdade dá a possibilidade de ser criativo, né? Sem dúvida. Inclusive, com relação a essa questão, ele, em mais de uma ocasião, ele deixa um recado para as pessoas que eles sabiam que viriam depois dele, os pais e os adultos, enfim, que os pais não desistissem dos filhos rebeldes, indisciplinados, não é? Que dão problemas, que confiassem neles, continuassem amando, até com uma certa energia, se fosse necessário. Porque a mãe dele era meio A mãe era enérgica, dura, a mãe era enérgica. Ela sabia, né, a que personalidade dele qual era. E que os pais não desistam nunca, porque a qualquer momento um fato pode desencadear um processo de renovação daquele jovem, né? E ele diz, segundo a opinião dele, que até os 20, 21 anos a pessoa tem condições plenas de mudar o roteiro, que se não era bom pode melhorar muito, né? E foi o que aconteceu com ele. Dele, Até um pouquinho antes com ele já se conscientizou de uma porção de coisas, não é? É interessante que você divide o livro em 3 partes, né? 3 partes. 3 partes. A primeira parte é a história efetiva, né? Um pouco da história da infância dele até e adolescência né? dele. A segunda parte é você interpretando um pouco os textos dos livros, né? Exatamente. Olha, Maria Isilda, foram mais de 1 ano e meio de leituras, não é? E anotações. E baseado nessas leituras é que eu fui vendo essas correlações com o pensamento doutrinário evangélico do Espiritismo, eu fui tecendo comentários. E esses comentários todos estão na segunda parte, não é? E na terceira eu entro mais em alguns detalhes relacionados à vida dele como homem mesmo, como pessoa humana, como escritor, como cronista, não é? Que talvez o forte dele fosse a crônica, né? É onde ele se destacou mais. A vida familiar eu cito algumas coisinhas, não é? E aí dá um conjunto do que foi Humberto de Campos realmente, né? Que a maioria dos espíritas efetivamente não conhece. Bom, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre o menino livre de Meritiba. Até já.